Pessoal, aqui está a questão 49 do PSC primeira série, 2006, 2005. Eu esqueci de botar no enunciado aí da questão, perdoe-me, tá? Diz o seguinte, o enunciado. Sabe-se que menos 1 e 5 são raízes de uma função quadrática. De boa. Se o ponto menos 2 e menos 7 pertence ao gráfico dessa função, então o seu valor máximo é... Vamos interpretar o enunciado. Menos 1 e 5 são as raízes dessa função. O que quer dizer que esses são os pontos onde o gráfico intersecta o eixo x, tá bom? Aquela reta do plano cartesiano, certo? No sentido horizontal. Então, o y deles vale zero, tanto do menos 1 quanto do 5. Para quem ainda não está entendendo, menos 1 e 5 é o x1 e x2, onde o y1 e o y2 valem zero, tá bom? Se o ponto menos 2 e menos 7 pertence ao gráfico, tal. Tá. Menos 2 continua sendo um valor do gráfico, porém, não é onde intersecta o eixo x, o eixo horizontal, tá bom? Isso daqui é um ponto qualquer, que pertence ao gráfico. Ou seja, o x ele vale menos 2 e o y vale menos 7. Vamos, então, armar uma espécie de sistema. Realmente é um sistema. Não é um 2x2, é um 3x3. Vamos lá. Primeiro, para vocês relembrarem, eu vou botar aqui a fórmula, né, estrutural de uma função ou equação do segundo grau, onde ax² mais bx mais c igual a zero. Toda função do segundo grau tem essa fórmula, tá? Se não for uma função incompleta. Nesse caso, é uma função completa, como vocês vão ver já já. No lugar do x, a gente vai substituir os pontos que ele dá, né? Que são as raízes. Vamos lá. Vai ficar mais evidente aqui o que eu falei anteriormente. Mais b vezes o menos 1 mais o c, que é igual a zero. O segundo ponto, a vezes 5 ao quadrado mais b vezes o 5 mais o c, que é igual a zero. E o último ponto que o enunciado dá depois é o a vezes o menos o 2 ao quadrado mais o b vezes o menos o 2 mais o c, que resulta em menos 7, né? Então, para quem ainda está bugado em relação à forma do segundo grau, de uma equação do segundo grau, eu recomendo muito o vídeo do Ferreto, porque é bem autoexplicativo, né? Enfim, eu substituo os pontos x, que são as raízes, e esse primeiro pontinho aqui, o ponto menos 2, que é um x também, tá bom? Lá no lugar do x. No lugar do y, esse zero aqui, que eu esqueci de falar para vocês, tá? Esse zero aqui, ele também é chamado de y, certo? No lugar do y, a gente bota um zero quando é raiz, ou seja, quando é menos 1 e 5, porque são x, é onde toca o eixo das abscissas, tá bom? Quando a gente pega o ponto menos 2 ali, ele não resulta em zero porque ele não toca nesse lugar, ele não toca o eixo x. Ele vai resultar em menos 7. Mas eu tô falando demais, né? O vídeo já tem quase 4 minutos. E o meu objetivo aqui é só demonstrar como resolver essa questão. Pelo menos o método que eu encontrei, né? Um dos métodos que eu encontrei. Porque a maioria das questões do PSC, a gente tenta encontrar a resolução na internet. E a gente não encontra nada. Assim como no SIS também, né? Mas eu percebi que o PSC é bem mais escasso, certo? Por isso que eu tô resolvendo trazer algumas questões aqui para esse canal, certo? Vamos lá. Vocês já vão entender o que eu tô fazendo. 4 menos 2 e 1. Matrizes. Matrizes na primeira série? Sim, matrizes na primeira série. Observem, eu peguei as variáveis ali, né? E retirei de seus coeficientes variáveis. Menos 1 elevado ao quadrado, o menos 1 ali com b,
O 5 ao quadrado com A, né? O 5 com B, certo? São as variáveis, são os x, os valores de x, né? Eu os separei e botei em uma matriz, organizei em forma de matriz, tá bom? Agora a gente vai aplicar Cramer, uma das formas de resolver uma matriz 3×3. Uma matriz, acho que é quadrada que a gente fala, enfim. Vamos resolver lá. Por Cramer, a gente vai repetir a primeira coluna junto da segunda. E aí a gente vai multiplicar os valores da diagonal principal, certo? Das diagonais principais e somar com os outros valores da diagonal principal. Vocês vão ver aqui, eu vou fazer passo a passo. Eu espero que todos possam entender, tá bom? Vamos lá. 1 vezes 5 é 5. Vezes 1, 5. Então, 5, pronto. Mais, isso aqui é do Cramer, tá bom, pessoal? Esse mais, ele sempre vai existir. Menos 1 vezes 1 vezes 1, 4, menos 4. Vamos botar o menos 4 entre parênteses, mais, que é do Cramer, vamos lá. 1 vezes 5, vezes 25, vezes o menos 2, você vai ter menos 50. Vamos botar entre parênteses. Agora, a gente vai subtrair todos esses valores, tá bom? Por a multiplicação, pela multiplicação das variáveis não, mas pela multiplicação dos números que compõem cada diagonal secundária, tá bom? Vocês vão ver, porque eu vou fazer aqui passo a passo novamente. É muito complexo para quem está entendendo pela primeira vez, né? Para quem nunca viu isso na vida, então é foda. Desculpem o palavrão. Vamos lá. Essa aqui é uma diagonal secundária. Menos 1 vezes o 25 vezes o 1 menos 25. Menos o 25. Mais, vamos lá, é do Cramer, tá bom? 1 vezes 1 vezes o menos 2 fica menos 2. Tomara que dê espaço aqui. Eu acho que vai dar. 1 vezes 5 vezes o 4, você vai ter 20. Vamos lá. Agora a gente vai resolver essa expressão numérica, né? Que vai nos dar um determinante. O determinante dessa matriz. É essencial, tá bom, pessoal? Para resolver a questão. 5 mais menos 4, você vai ter menos... Na verdade, você vai ter 1, né? 1. Menos 50 ali. Mais com menos é menos, tá bom, pessoal? Menos, abre colchete. Menos 25 mais o menos 2, mais com menos, é menos. Então, tu vai ter sinais iguais. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Ou seja, vamos ter 27. Oxe, 27? Sério isso? 27? Enfim. É porque eu esqueço os valores, sabe? Eu faço tudo ao vivo. Eu tô fazendo ao vivo, na verdade, essa parada aqui. Eu não tenho nenhuma colinha. E eu não sou tão bom em matemática, tá bom, pessoal? Vamos lá. 1 menos 50, a gente vai ter menos 49. Sinais diferentes, subtrai e dê o sinal do maior módulo, tá bom, pessoal? Menos, abre colchetes, essa subtração aqui. Sinais diferentes, subtrai e dê o sinal do maior módulo. Vai ficar menos. Agora a gente vai ter 7. 7. Determinante é igual. Menos com menos, você vai ter mais. Então, porque é menos vezes o menos, tá? Então vai ficar mais. Então vamos ter menos 49 mais um 7. Então o determinante ele vai resultar em menos, sinais diferentes, subtrai e deu o sinal do maior módulo, vai ficar 42. Certo? Dando continuidade, agora que a gente sabe o determinante, a gente vai pegar uma coluna, tá bom? Uma coluna a gente vai substituir pelos valores resultantes de cada equação. Vocês vão ver mais uma vez. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Os valores resultantes eram 0, 0 e menos 7, tá? Então eu vou jogar aqui na primeira coluna. Vamos lá.
0, 0, menos o 7. Observe. É que assim, pessoal, como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar um pouco aqui enquanto eu preencho a matriz. Isso aqui é conteúdo do segundo ano do ensino médio, sabe? E essa questão é da primeira série, que não faz sentido algum eu aplicar essa forma, né, de resolução. Mas essa foi a única forma de resolução que eu encontrei, então é por isso que eu estou trazendo para vocês, certo? Para ajudar o pessoal que estuda de verdade aí. Opa, acabou a tinta da caneta? Acabou a tinta da caneta, pessoal. Vou ter que dar o corte aqui. Ah, não, ela voltou. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Mais uma vez, repete a primeira e a segunda coluna. É o método de Cramer, tá, pessoal? Vocês podem ver qualquer videoaula por aí de Cramer, de sistema 3x3. Cramer mais especificamente, né? Que vocês vão aprender certinho, passo a passo do que eu tô fazendo, né? O meu objetivo é só demonstrar a resolução, certo? Vamos lá. Determinante, que não é determinante anterior, né? Então eu vou denominar de determinante de x, é igual a diagonal principal, mesma coisa que a gente fez no anterior, tá, pessoal? Diagonal principal, a gente vai multiplicar os valores dela. 0 vezes 5 vezes 1 vai dar 0. Então nós já temos um 0 aqui, ó. 0, vamos lá. Menos 1 vezes 1 vezes 1 menos 7. Menos com menos, multiplicação de sinais iguais, vai ficar mais. Então, mais 7. Mais um 7. A última diagonal principal. 1 vezes 0 vezes o menos 2 vai ficar 0, né, pessoal? Mais 0. Por isso que é legal quando tem 0, né? Vamos lá. Agora a diagonal secundária. Antes disso, eu já botei o sinal de menos ali, tá? Porque esse menos, ele é obrigatório, tá? A gente termina de multiplicar as diagonais principais e aí a gente tem que subtrair pela diagonal secundária. Pelos valores da soma das multiplicações da diagonal secundária. Bem complexo, mas não tanto, tá? Basta ver umas videoaulas aí, vocês entendem. Menos 1 vezes o 0 vezes 1. Você vai ter 0, certo? Mais. Observe, 0 mais. 0 vezes o 1 vezes o menos 2. Você vai ter 0 mais uma vez. Rapaz, tá tão fácil que eu até desconfio. Enfim. 1 vezes o 5 vezes o menos 7, tu vai ter menos 35. Menos 35. Pessoal, grava pelo celular, tá bom? É porque eu ainda não encontrei uma forma de colocar o celular num canto só e conseguir gravar toda a resolução, sabe? E aí eu fico movendo o celular de um lado pro outro. Então, se em algum momento a câmera ficar desfocada, perdoe-me, pessoal. Eu não sou nada profissional. Eu só faço esses vídeos aqui mesmo pra... Na verdade, esse é o segundo vídeo do canal, né? Então, eu faço ele mais pra descontrair. Quando eu não tenho nada pra fazer. Quando eu não consigo fazer nada, na verdade. Aí eu faço alguma coisa assim. Vamos contar. 7 mais 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42. Então temos 42. Ótimo. A parada aqui é o seguinte. Então, pessoal, a parada aqui é o seguinte. Eu errei, tá bom, pessoal? Eu errei esse X aqui, no lugar do X, na verdade. Na verdade, é pra não confundir vocês, tá entendendo? Eu me preocupo muito com isso. Esse X, na verdade, a gente chama ele de A, tá? Pra não confundir a gente. Exatamente. É o A que a gente quer pegar, que a gente quer descobrir, né? A fórmula da equação, certo? Para finalizar. Então, o A, na verdade, né, é o que a gente vai descobrir nesse determinante. Como a gente vai descobrir o A? O A, ele vai ser igual ao determinante de A sobre o determinante anterior que a gente tinha descoberto. Descoberto ou descobrido? Não faço ideia. 42, que foi o nosso determinante de A,
dividido pelo determinante, que é menos 42, né? Então, menos 42, a gente vai ter menos 1. Uau, certo? Então, a gente já tem que A é igual a menos 1. Mais uma vez, esse processo é demorado, principalmente gravando, tá? Mais uma vez não tinha falado isso, né? Enfim, desculpa pessoal, é o nervosismo, tá? Agora a gente vai descobrir o determinante de B. Det de B, tá? Ele vai ser dado por uma outra matriz, onde, em vez de substituir a primeira linha, como a gente fez na anterior, né? A gente vai substituir a primeira coluna. É coluna, tá? Não é linha, não. A gente vai substituir a segunda coluna pelos resultados ali da equação, certo? Então, vamos pegar a coluna anterior, que é a coluna normal da matriz, que é 1, 25 e 4, né? E a segunda coluna, a gente vai botar os valores da igualdade, que é 0, 0 e menos o 7, certo? Vamos lá. Vamos repetir os valores ali da terceira coluna. 1, 1, 1. 1, 1. Mais uma vez o Kramer. Então vamos repetir a primeira e a segunda coluna. 1, 25, o 4 menos o 7, o 0 e o 0. Vamos lá. 1 vezes 0 vezes 1 vai ficar 0. Então 0 mais alguma coisa. 0 vezes o 1 vezes o 4 vai ficar 0. Mais uma vez um 0. 1 vezes 25 vezes o menos 7 vai ficar menos alguma coisa. 25 vezes 7. Vamos calcular bem aqui, tá, pessoal? 25 vezes 7. Eu não sou nenhum gênio para saber de cabeça. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 15, 16, 17. 175. Eu espero que seja isso mesmo, senão eu levei o vídeo inteiro pro lixo novamente, né? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 15, 16, 17. Porque já tem muitos erros nesse vídeo, tá? E eu não manjo de edição pra editar tão bonitinho. A subtração do Kramer. Eu espero que consiga ter espaço suficiente, né? Vamos lá. 0 vezes o 25 vezes 1 vai ficar 0. Mais 1 vezes 1 vezes o menos 7, tu vai ter menos o 7. Menos o 7 mais 1 vezes o 0 vezes o 4, tu vai ter um 0. Pronto. Vamos agora terminar a equação. Vai ficar menos 175 menos um menos 7, né? Pronto, então menos 175 mais o 7, tu vai ter menos com menos vai ficar mais, subtraído no maior módulo vai ficar menos alguma coisa. Deixa eu pensar, vamos fazer aqui, eu não sou nenhum gênio para saber. Menos o 7, vamos lá. Emprestão vai ficar de 6. 7 vai ficar 8 então, né? Vai ficar 8. Aqui vai ficar um 6, vai ficar 168. Menos 168. Esse aqui é o determinante, é o dit B, pessoal. É o dit B. Vamos lá. Para achar o B é o mesmo método que a gente aplicou anteriormente. Ali, ó, a gente aplicou A igual a dit A sobre dit normal, né? Então, o B, ele é igual ao dit B sobre o dit. Ignorem a frase do caderno ali, tá? É o caderno do governo, certo? Dit B vai ser menos 168 sobre o dit, que é menos 42. Sinais iguais dividindo vai ficar mais. 168 dividido por 42. Deixa eu pensar. Por 4? É por 4. Então, é por 4 mesmo? 4 vezes 2, 8. Vai ficar mais 4 então. Olha que legal, né? Então, eu já tenho o valor de B. E aqui vem a sacada de mestre, tá, pessoal? A gente já sabe o valor de A e o de B, certo? Se a gente pegar essa equação aqui e substituir o A, substituir o B e utilizar os mesmos valores, né? O x valendo menos 1 e o y valendo 0, né?
a gente vai achar o C, tá? Eu vou dar o corte no vídeo aqui, porque a gente vai fazer isso na próxima página do caderno. Então, pessoal, seguindo o que eu havia dito lá, né? A gente já tem os valores de A e os valores de B. Vamos descobrir o C sem precisar fazer a matriz, tá? A gente poderia aplicar a matriz lá, aplicar Cramer e os caramba lá. Sim, a gente pode fazer isso tranquilamente, mas para ser bem mais rápido, mais do que a gente já perdeu nosso tempo aqui, né? A gente pode fazer o que eu havia dito, tá? A substituição. Então, o A ele vale menos o 1, certo? Vezes o menos 1 ao quadrado ali que a gente já tinha, mais o B. O B é 4, vezes o menos 1 que a gente também já tinha, mais o C que a gente não sabe, que é igual a zero, da forma, né? Porque o menos 1 ele é um ponto, é uma raiz, né? Então, se é raiz, o y é igual a zero, tá? Vamos lá. Menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, você vai ter 1. Mais 4, 4 vezes menos 1, tu vai ter menos 4. Mais um C que é igual a zero. Então, menos 1 menos o 4 mais o C que é igual a zero. O C, então, ele é igual a... Soma e repete o sinal desses dois aqui, você vai ter menos e 5, porque sinais iguais, soma e repete o sinal, né? Menos 5 vai passar para o outro lado, tu vai ter 5. Então, o valor de C é igual a 5, certo? A nossa equação do segundo grau, que a gente tem a função, então, ela é dada por menos 1x ao quadrado mais 4x mais o 5, né? Que é igual a y. Ou então apenas menos x ao quadrado mais 4x mais 5, que é igual a y, certo? Só que ele pede o valor máximo, se não estou enganado. Ele pede o ponto máximo, né? E o ponto máximo, ele é dado por y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a, né? Vamos fazer então, porque a gente já tem a equação do segundo grau, né? Se a gente não tivesse ela, é impossível, certo? Para a gente descobrir o delta. Delta é igual a b ao quadrado, que é o 4, menos 4 vezes o a, que é o menos 1, vezes o c, que é 5. Então, delta ele é dado por 16, menos com menos, menos vezes o menos, mais 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 5 vai ficar 20. Então, mais 20. Delta igual a 36, né? Show, a gente já tem o delta. Vamos aplicar agora a fórmula do ponto máximo, que é dado por y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o a, tá? Isso daqui não tem nada a ver com a resolução. Isso daqui é uma fórmula que a gente pega de aulas, tá bom? Assim como aquele esquema de matriz, o Cramer e etc, tá? Mais uma vez repetindo, meu objetivo é só demonstrar a resolução, tá, pessoal? Eu não tô preocupado, quer dizer, eu tô preocupado em tentar fazer você entender, entendeu? Mas tem coisas que a gente já tinha que saber para poder fazer a questão, certo? Vamos lá. Menos delta é menos 36, dividido por 4 vezes o a, 4 vezes o a. O a, como a gente já sabe, ele tem valor menos 1. Então, menos o 4, menos com menos, tu vai ter mais 36 dividido por 4, 9 vezes 4, 36. Então, tu vai ter um 9. Portanto, a alternativa correspondente é a letra B, B de bola. Show?